Boa tarde! Chegamos em mais uma quinta-feira e é uma honra, é um prazer muito grande estar por aqui. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade. Vamos já convidar a nossa amiga Gina Oliveira, terapeuta especialista no universo emocional feminino, assim como eu, para as partilhas de hoje. E o tema dessa live são os ladrões silenciosos da nossa autoestima. Você já ouviu falar? Iremos esclarecer quais são esses ladrões silenciosos que pode roubar nossa autoestima. Quais são as características de que a nossa autoestima está sendo roubada? Aguardando a minha amiga Gina aparecer. Irei também enviar alguns convitinhos. Logo a Gina está por aqui. Falar de autoestima parece ser algo muito óbvio, né? Como assim? Mas eu tenho autoestima, mas eu me cuido, eu me maqueio, tô sempre de cabelo arrumado. Mas será que é só isso mesmo? Será que não tem algum sabotador? Será que é só quando a gente deixa de fazer a unha? Será que é só quando a gente deixa de arrumar o cabelo? Temos bastante coisa para partilhar com vocês. Como construir aí, né? Barreiras para esses sabotadores não nos raptar a nossa autoestima, da onde ela vem, como que eu, né, percebo se a minha autoestima está sendo atacada, se eu estou em uma vulnerabilidade. É sobre isso que nós iremos falar nesta live desta quinta-feira. O Instagram tá aqui meio esquisito, mas eu estou aqui tentando achar aqui minha amiga Gina. Cadê você? Me veja? Sim, Uau, maravilha. cheguei. Não vou nem mexer, amiga, para não sumir. Boa tarde, minha amiga. Como você está? Estou bem. E você, como está por aí? Estamos bem, graças a Deus. Mais uma quinta-feira, né? Estamos felizes por ter chegado até aqui para Sim. mais uma entrega. O Eu tô Instagram vendo tá meio tem alguma esquisito, coisa amiga. errada. Você tá me vendo? Tá me vendo direito aí? Tô te vendo direitinho. Tá perfeito aqui para mim. Tá Hum. alinhada. Só poderia baixar um pouquinho em sua câmera para não ficar um espaço muito branco acima da sua cabeça. Sobe mais um pouquinho. Aê, tá legal. Não sei como eu estou. Estou centralizada aí para você? Para mim, para Cintia, você, eu você. te vejo. Eu vejo a minha cabeça colando aqui na linha da faixa que divide nós Eu duas. também, eu vejo cortando. Mas vamos segurar por aqui, né? Que Mas eu foi tô uma te vendo sorte cortando um muito pouco. grande. Tá cortando? Te Vou vejo, afastar um te pouquinho. vejo. Meninas, aguentem aí mais um pouquinho que a gente tá ajustando aqui, viu? Porque é um desafio, né, minha amiga? Os aparelhos. Pronto. Um ajustedinho aqui no nosso filtro também, para, né, dar uma repaginada. Enfim, Né? vamos que vamos. Dá uma corzinha, né, minha amiga? Dá uma corzinha aqui. Como é que está por aí hoje? Eu tô me Estamos achando com a bem. cara tão pálida. Eu não tô gostando da minha cara hoje, não. Vamos lá, vamos alinhar aqui. Vamos lá. Né? Tá linda, Vamos só tá falar de autoestima, né? bora, bora. O quê, né? O que tá ruim aqui? Bora Vamos, melhorar. Bora melhorar. vamos falar de autoestima, porque tem dia que a gente se olha e fala, nossa, quem é essa pessoa? Que é isso? Aí parte Quem do é nosso essa show. pessoa que eu tô enxergando aí, gente? Que é É o show isso, da meu vida, né, Brasil? minha amiga? O show da vida. E Não por que é? acontece, né, minha amiga, com a gente, com nós mulheres, né? Será que é todo dia que a Mulher, gente tá com a autoestima lá em cima? né? Eu não tava te vendo ao vivo. Você entrou faz tempo? Entrei faz uns minutinhos, tava aqui. Eu tava com medo de sair pra dar pane, né? Pra não conseguir entrar de novo, mas fiquei um tempo Pra mim, vago. até aquela mensagem que você mandou no Insta parecia inspirada, sabia?
Aquele aviãozinho parecia inspirado. Que estranho, minha amiga. Toma minha aguinha. Estranhíssimo. E ainda não te aparece ao vivo, sabia? Eu tô olhando aqui no Insta, não aparece você ao vivo, a gente ao vivo ainda. Minha amiga, eu não sei o que tá acontecendo com o Instagram, tá meio esquisito. Inclusive eu tô querendo, tipo, como se diz, copiar o link para Estranho, poder. minha amiga. Agora abriu, ó. Só que não apareceu na bolinha, eu tive que clicar na bolinha para mim. Agora eu vou copiar o link Não para mandar para sei. nossos preciosos do Eu não tô grupo. conseguindo enviar o link. Tem um pessoal aqui entrando. Seja bem-vinda, meninas. Encontre a sua viagem ABC. Seja bem-vinda ou bem-vindo por Ah, aqui. minha É uma amiga Nilde. Minha amiga Nilde. maravilha. Oi, Seja Nilde, bem-vinda. querida. Mandei o link lá para os preciosos e vou mandar o link. Ah, eu mandei para você, isso sim. Peraí, que eu vou mandar no lugar certo. E vou mandar os aviãozinhos aqui para nossas amigas, porque esse Instagram não está avisando. Ô, Nilde, conta para mim se você viu o aviso que a gente estava ao vivo, porque para mim aqui não apareceu, não. Bom, eu não tô conseguindo mais enviar aviãozinhos. Depois que você entrou, amiga, eu não consigo mais enviar. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Que Não consigo loucura! convidar ninguém. Meninas, vocês que já Que conseguiram loucura! entrar, que estão aqui com a gente, convida aí mais 3 amigas para estar com a gente, né, minha amiga, nessa live, né, Gi? Nos ajude aí Pois é. a dizer que nós já estamos aqui ao vivo, porque nossos links aqui, nossos botõezinhos, o meu tá inativado aqui, eu não consigo visualizar. Então, não consigo convidar, não Sério, que consigo. doideira. Então, façam esse Que favor aí, convide doideira. mais alguém para estar aqui Né? com a gente, para essa partilha de bate-papo nessa quinta-feira, né, de um tema tão importante, né, para nossa vida, né, principalmente nós mulheres que somos hormonais, né, oscilantes, temos nossos hormônios em ondas, né, altas ondas aí, e pode sim interferir nessa nossa autoestima, né. Nós vamos falar sobre esses ladrões, né, pode nos Tem roubar dia aí. que parece noite, como diz, né? Tem dia que, olha, hoje mesmo entrei aqui nessa live e falei, quem é essa pessoa que entrou aqui nessa live hoje? Quem sabotou? Quem resgatou ela, né? Quem sequestrou? Não é? Mas, minha Eu acho que amiga, tá? nós temos que voltar. Vamos ter que voltar aquele horário das 9, hein? Das 8h45. Será? Meninas, vocês que estão aqui com a gente, né? Sinalize aqui pra gente, né? Esse horário do meio-dia é viável para vocês? Teve pessoas que estavam com a gente às 8h45 que não conseguem estar à tarde nesse horário, amiga. Enfim, a gente não vai Sim. conseguir sustentar todo mundo, né? Mas Não vamos vamos. fazer o possível aí pra gente alinhar. Não vamos. Vamos fazer isso. Sim, vamos procurar fazer o possível. Bem, nós vamos falar hoje desses ladrões silenciosos. Minha amiga está falando aqui no WhatsApp que está desativado. Porque você não segue, deixa eu responder aqui. Eita, preciso rever essa questão. Configurar minha página lá para não seguidores, né? Isso. Ah, tá. Preciso me Nós vamos falar, vamos ter que tocar nesse assunto, né? Que são os ladrões silenciosos da sua autoestima. E quais, né? Como a gente pode estar evitando que isso nos atrapalhe, né? Que isso nos incomode, porque realmente incomoda, né? Faz a gente se sentir menos, inferior. E a gente já veio nessa crescente, falamos aqui, infelizmente aquela live do merecimento não ficou salva, né? Infelizmente, porque aquela live também seria meio que introdutória, né? Porque a gente não se sente merecedora. A minha amiga disse aqui que ela recebeu, sim, o aviso da live. Só que ela não pode responder na live que a gente perguntou para ela responder aqui e ela não sabia que tinha que estar seguindo. Ah, tá. Maravilhosa. Muito linda, perspectiva. Então tá bom, minha querida. Você já deu a introdução, minha amiga linda? Não, bem não, só falei o tema mesmo que a gente ia falar, do que vamos falar, né? Antes da gente falar dos sabotadores, dos ladrões, né? Aqueles que nos roubam, nos tiram, para eles virem e pegar algo de nós, a gente precisa saber o que é isso, né?
Então, vamos Sim. falar aqui, dar essa introdução. O que é autoestima para você? Você que está aqui com a gente, né? Joyce Monteiro, seja bem-vinda. A outra colega que entrou aí, sua, minha amiga, né? Quem está aqui com a gente, o que é autoestima para você, né? Vai ter dia que para nós mulheres a gente vai olhar e não vai querer olhar para o espelho, né? Nossos hormônios vai estar em queda, dar aquela queda mesmo, né? E será que a autoestima é só isso? É relacionada ao espelho, à minha imagem externa apenas? Isso é muito importante, né, minha amiga? Mas será que se Né? é só isso? Né? A autoestima ela é muito além, né? A importância que eu tenho do meu alto valor, né? Meu estado de presença, os meus princípios, aquilo que eu sou de verdade, sem os meus rótulos, sem os meus papéis que eu ocupo, né? É a minha identidade. E quantas das vezes, né, a gente sente como se a gente não é bom o suficiente, não, para assumir aquele cargo na empresa. A gente nem se candidata àquela vaga porque a gente fala assim, eu acho que eu não vou dar conta, eu não tenho conhecimento suficiente, Uhum. né? Já Sim, aconteceu muito isso comigo, minha amiga. Perder sim. oportunidades de emprego porque eu não me sentia capaz. A pessoa falava assim, Citra, vai lá se candidatar. Eu falei, não, eu não estou preparada ainda, sabe? Aquele sentimento de que diminui a gente, né? Por quê? Faltava uma validação interna em mim, que é primeiro eu, né? Eu preciso reconhecer esse auto-amor que a gente tanto fala, né, minha amiga? Essa Sim. autorresponsabilidade que eu tenho comigo mesma, não só com a minha imagem, estereotipo, né? Essa cara, esse rosto que vai para o espelho, né? Mas internamente. Porque às vezes a gente tá com o rostinho bonito, a gente vai ao cabeleireiro, arruma o cabelo, faz aquela make, né? Faz uma limpeza de pele, tá ali bonita, arruma a sobrancelha, só que tem um vazio ainda interno, né? Isso tem a ver com a nossa autoestima. Tem aqui a Joyce falando assim, ó, autoestima é estar bem comigo mesma, interiormente e exteriormente. Perfeito, Joyce. É um casamento, né? Os dois Sim. têm que estar alinhados. Quantas pessoas que têm uma imagem bonita, até cuidam desse corpo externo, né? Só que quando você vai conversar com essa pessoa, né, minha amiga, já aconteceu com você? Você se aproxima da pessoa, ela começa a contar o estado emocional dela. Tá ali Sim. deprimida, não se sente realizada, tá frustrada ali. Por quê? Tem uma autoestima que está sendo roubada. Ou, né, minha amiga, vamos falar posteriormente, né? O que aconteceu, né, na formação dessa autoestima. Talvez ela Sim. nem não foi desenvolvida, né? E como que eu não vou ter algo que não foi estocado em mim, não foi trabalhado, não foi desenvolvido, né? Às vezes não é o sabotador, às vezes é que não foi trabalhado, então não desenvolveu, né? Já foi roubado Sim. ali desde a história, né? Traz ali uma herança, que traz ali já Exato. uma essência roubada, né? É sobre isso, né, minha amiga, que vamos aprofundar aqui no decorrer dessa live. As meninas estão aqui interagindo. Consegue ler aí, minha Ah, amiga? Nilde, O consegui. santo de luz está aqui no meu Autoestima para mim rosto. é ter consciência. A Nilde está dizendo que a autoestima para ela é ter consciência do próprio valor. Eu queria que a Nilde, que me conhece desde os 14, 15 anos, Que lindo! Olha me que amiga. contasse aqui para nossas preciosas como é que era a minha autoestima adolescente. Uau, olha só. Ai, gente, que barato. Eu não sei como que eu tinha autoestima, mas eu sempre foi daquele jeito. Essa construção, né, minha amiga, que a gente gosta de contar a causa, o efeito. Porque a criança tá ali observando tudo que está acontecendo na casa dela, as dinâmicas familiares, como são as dinâmicas ali no ambiente familiar dela, né? E como as pessoas tratam, né? A tratam. Ela percebe seu valor pelo valor que as pessoas dão, né? Então, a gente já fala hoje em dia bastante que na hora de amamentar o bebezinho, olhar para o bebezinho, Olha isso, amiga. a Você é Nilde, a sua própria música. a Nilde está dizendo que eu era a própria, né, autoestima em pessoa. Tá certo. Então, quando a gente está dando mamar, né, pro bebezinho, se a gente está dando aquela atenção, olhando para ela, nos olhinhos. Os meus filhos não tinham graça nenhuma, que a mais velha, que fez 20 anos ontem, e o caçula, na hora que pegava no peito, já fechava os olhos e já dormia.
Já ficava de olho fechados. A única que eu tive prazer de olhar para os olhinhos ali foi a minha do meio. E era engraçadinho. Mas é engraçado que a gente fala de construção de autoestima e tudo mais, mas não é exatamente uma receita, né? Ó, vou te dar a receita aqui. Fórmula Da, mágica, né? Não da existe. receitinha de como construir essa autoestima, porque eu me lembro que a minha mãe não deixava ninguém elogiar, né, a gente. Então, quando falava assim, nossa, que menina bonita, minha mãe já repreendia a pessoa, ai, não fala isso e tal. Achava que a gente ia ficar soberba, sei lá o que tinha na cabeça. Eu sei que não deixava, repreendia a pessoa que elogiava, né? E aí, às vezes, eu me lembro de quando eu era pequena, eu era muito dessa pessoa sozinha, de ficar nos pensamentos e tudo mais. Aí eu ficava olhando no espelho, cantava, falava, observava e ficava procurando quem era eu nesse espelho, né? Porque falam que a espécie humana é uma das poucas que se reconhecem no espelho, mas eu me lembro que, tipo, a gente só tinha certeza mesmo de que era aquilo que você estava vendo no espelho se você tivesse no espelho ao lado de alguém. Então, lembra quando a gente pega o bebê, leva no espelho, né? Aí tá, eu tô vendo uma pessoa ali que é a que eu tô vendo, mas ali no espelho eu tô vendo também, e aí a outra que tá no colo sou eu, aquilo é eu, né? Então tem toda uma construção aí, engraçado que quando a gente trabalha com algumas técnicas terapêuticas, exercícios assim, de levar essa mulher até o espelho, olhar para ela e fazer afirmações para ela. Tem mulheres que não suportam esse exercício de olhar Sim, dentro do espelho, né? sim. Que é bem difícil para ela, e aí a gente tem que trabalhar essa aceitação, né? Que às vezes está lá, Uhum. olha no espelho, né? Olha o cabelo, olha o rosto para fazer maquiagem, mas olhar direto dentro do olho, que é a tal da janela da alma, essa pessoa realmente tem dificuldade. Então, pode ser difícil para algumas pessoas esse mergulho, né? Sim. Eu tenho uma experiência, minha amiga, com relação a isso, né? Eu já contei aqui em alguns episódios, né? Mas para quem não assistiu nossos episódios anteriores, né? Que eu tinha feito uma dinâmica, era uma palestra, e no meio da palestra a gente fazia a técnica do espelho, né? Que a gente aborda muito isso, né? Nas nossas vivências presenciais. E ali tinha um espelho que a participante tinha que abrir a caixa, e quando ela abria a caixa, tinha um espelho, e tinha algumas perguntas para ela fazer para ela mesma. E era uma senhora. E eu jurava que ela ia ter muita coisa para admirar nela, né? Porque ela é admirável. Aos meus olhos, ela é admirável, uma pessoa muito Né? querida. E, meninas, quando ela fez assim, que ela abriu a tampa da caixa, ela falou assim: bela porcaria. É isso? Eu fiquei assim, né? Falei, nossa, a gente não usa o julgamento, a gente acolhe, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, o que será, né? Ela é tão valorosa e ela não consegue enxergar isso nela, né? Ela tomou um choque, assim, bela porcaria. Tipo assim, era a imagem dela e ela falou isso da imagem dela, né? Uhum. Você vê que o nível ali da compreensão é muito mais profundo, né? Será que era algo ali com a aparência? Ou será que era o alto valor interno? Ou será os dois que ela não tinha, né? Por mais que ela transparecesse isso, que a gente conseguisse ver isso nela, ela não se sentia assim, né? E é exatamente, é uma característica daquelas pessoas que estão sempre se doando, né, minha amiga? Aquelas pessoas que estão se doando Sim. demais. É sempre tirando um pedaço dela mesma. Então todo mundo acha ela magnífica, né? Fulano é extraordinário, ele tá pronto para tudo. Essa mulher é incrível, é uma mulher maravilha, é uma heroína. Ela tá cuidando de todos, só que dela mesma, né? Ela tá valorizando sempre o outro. Mas e ela? Quando ela olha, Né? essa senhora, ela não conseguia nem olhar para a imagem dela. Imagine se ela se reconhece nas potencialidades que ela é. Os papéis que ela ocupa muitos papéis e ela não se reconhece o valor da ação, do que ela faz, do que ela é, na verdade, né? Eu fiquei assim, nossa, temos muito trabalho, né, minha amiga? A gente tem muito trabalho. Por isso que a gente insiste, todas as quintas-feiras, a gente está falando aqui de temas profundos, que mexe, né, no baú da nossa alma, no baú da nossa história. Nem sempre é fácil a gente pegar e levantar a tampa do baú da nossa história, né? Onde você falou, Né? né, minha amiga? A autoestima, ela é construída, né? Às vezes, desde o ventre da nossa mamãe.
Tem mulheres que tiveram a sua autoestima saqueada mesmo, né? Foi ali, né? Violentada, enfim, aconteceram traumas. E desde a barriga, desde o ventre, a gente recebe essa herança emocional da nossa mamãe, né? Quantas mulheres que não conseguem se sentir valorizada, não conseguem se sentir bonita, não conseguem se sentir que ela é capaz, que ela consegue, né? Que ela tem um potencial, né? A autoestima lá no pé. A gente faz avaliação de autoestima, né? Quando a gente lança um gráfico ali, umas perguntas e respostas, as mulheres falam assim, mas eu nem sei responder isso. Na nossa última vivência, teve pessoas Sim. assim, amiga. Se a gente pegar o questionário, ela tem uma até aqui comigo. Que ela colocou assim, eu não sei responder essa pergunta, porque eu nunca pensei nisso. Olha para isso. E era tudo Uhum. sobre ela mesma, né? Sim. E é por isso que a gente precisa do mergulho, né? Desse autoconhecimento, né? É aonde entra, né, a terapia emocional, aonde eu vou, né? Ao ponto de eu adentrar caminhos internos, né? Sobre mim, e sobre eu mesma, né? Sobre o meu ser, quem eu sou de verdade. Sim. Faz Agradecer a sentido? Joyce. Sim, conta pra gente aí quantas vezes você sentiu essa falta de apreço por você mesma, essa autocrítica exacerbada, se sentiu inferior ou não suficiente. Conta pra gente aí como é que se tem esses dias aí pra vocês ou só comigo? Que eu tenho também, viu? Tenho Sim. também. Falamos já nessa construção, né? Também dessa validação, porque tem muitas mulheres que foram educadas, foram criadas para serem valorizadas só pelos que elas fazem, né? Então viram essas cuidadoras, prestativas e tal. E aí, quando elas não fazem, também vira aquela coisa do perfeccionismo, né? Tem que estar perfeito e o seu valor está atrelado à sua produção, aos seus feitos. Então, ela acaba se sentindo validada apenas no que ela faz, né? Então, muitas mulheres têm dificuldade de repousar também por causa disso, de pausar, de descansar também por causa disso, entende? Então, são um dos lugares onde nasceu essa má formação, né? Digamos assim, dessa autoestima. Então, é importante olhar para isso também e olhar para como você pode construir, reconstruir agora a sua autoestima, né? E a gente queria falar sobre isso, né, amiga? Mas a gente quer saber de você. Você tem interesse nesse assunto? Se a gente for fazer aí mais uma vivência online ou presencial sobre esse tema, um workshop novo aí, o que vocês que estão aqui, preciosas, pensam sobre esse tema para a gente aprofundar mais e mergulhar mais em técnicas e propostas aí para elevar a sua autoestima. O que vocês acham? Compartilha isso com a gente, seus pensamentos, as suas impressões. Deixa nos comentários, pós-live, se você estiver vendo aqui na gravação. E torcemos para que essas lives sejam salvas, porque aquela última, antepenúltima, aliás, Foi um infelizmente não desafio. pôde ficar, né? Não, foi um desafio. Né? Joyce Baixa está autoestima eu compartilhando. tinha quando vivia no automático e não me priorizava. Ah, a Joyce, né? Tá falando que ela tinha quando eu vivia no automático. Né? Quem nunca? Quem nunca? Já acessou? Se você já acessou essa consciência, já está à frente de um monte de gente. Um dos ladrões é essa falta de tempo, né, amiga? Fala assim, puxa, tô no Uhum, automático, não sobra nenhum tempo para mim. Por que será que não sobra nenhum tempo para mim? Porque eu não consigo me incluir na minha agenda, né? Na minha própria agenda, na uhum. minha própria programação semanal, mensal. Falei hoje de manhã para Vamos? você, né, rapidinho, né? Falei, ó, antes dos meus atendimentos, antes de eu fazer qualquer coisa, né? Eu acordo, vou pro meu devocional, falo com Deus e eu tô indo para minha caminhada. É um desafio, minha amiga. Por quê? Se eu não cuidar da minha estrutura, do meu bem-estar, né, aqui, Sim, eu vou me doar incoerentemente para os outros, porque eu vou doar pedaços, né? Vou falar para minhas pacientes, olha, se sim, cuide, né? Olha, cuide aí do seu emocional, do seu corpo, sendo que eu não estou cuidando de mim mesma, né? Seria uma hipocrisia, né? Aí eu falei, não, eu vou me colocar aqui nessa. Até fazia, mas fazia depois, né?
Agora, nos últimos meses, nos últimos dias aí, eu tenho feito um propósito de cuidar melhor de mim, minha amiga, elevar um pouquinho ainda mais minha autoestima, porque é auto-amor, né? É aquilo que eu faço por mim, é aquilo que eu, do jeito que eu me Sim, cuido, né? O meu autocuidado vem primeiro, né? Não adianta eu querer cuidar ali das minhas pacientes, querer que elas estejam bem, sendo que eu tô aqui doando meus pedaços, né? Não vale a né? pena, né? Construir outros com pedaços dos outros, né? Não, tem que cada um com a sua estruturinha ali, bonitinha, né? Então, tá nascendo aqui dentro de mim uma nova consciência. E é sobre isso, né, minha amiga? Cada dia que a gente vai se lapidando, que a gente vai entregando, vai fazendo esse movimento, vai gerando uma consciência em nós também, né? Para depois através de nós, Sim. né? Bora falar desses ladrões aí, minha amiga, que já são meio de bem. Eita, nós falamos como nascemos, né? Como nascem a autoestima, como que ela desenvolve, né? Existem também os pilares que não dá pra gente entrar agora, né, minha amiga? Como são os pilares, né? Existe aí, vou falar só por cima, né? Existe o pilar da autoestima social, eu não me encaixar, né, nas demandas sociais, como emprego, carreira, profissão, né? Relacionamentos, também o emocional, a vida amorosa, tudo isso, né? Envolve também a autoestima. Às vezes eu nunca me sinto amada pelo meu cônjuge. Por que será, né? Porque eu não me amo primeiro, aí eu não me sinto amada. Ou se a pessoa não corresponder, não depende, né, do meu abalo, né? Tipo, o meu emocional precisa estar bem. Se a pessoa não corresponde, é algo referente ao que ela pode entregar para mim ou não. E aí eu vou fazer escolhas de vida, né? Se permanece ou não com aquela pessoa, mantém ou não esse relacionamento, a escolha que eu fiz. Mas que isso esteja em mim bem definido, né? Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu posso chegar, né? Porque tem também aquelas pessoas que... Os ladrões, né? Tipo, a dependência emocional é um dos ladrões, né, amiga? A pessoa depende tanto do outro, vive só pro outro, como a gente acabou de falar, né? Tá sempre se doando, é um ladrão, tipo assim. E que tempo que eu tenho, como a Joyce falou assim, né? Eu não tinha tempo, vivia no automático, não me percebia, né? A baixa autoestima ali. Essa questão que as mulheres falam para nós. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Porque ela não parou para refletir, para se autoavaliar, né? Qual que é o verdadeiro valor que ela tem? Será que ela não é valorosa? Ela não merece cuidado? Né? Será que ela não é importante nessa história? E por isso ela não merece um tempo de qualidade para ela? Né? Qual mais que a gente pode citar aqui, minha amiga, como ladrões? Diga um. Ah, aquela crítico, né? O crítico interno, que eu acho que é o pior, que eu escuto muita gente fazendo críticas pesadíssimas para si mesmo, e isso é desconfortável de ouvir, porque a gente fala com a gente mesmo de uma maneira que não é capaz de falar com outra pessoa daquele jeito, entende? Então, por isso que eu fico assim, como assim tá falando assim, né? Eu te conheço tão bem. Você não fala assim nem com nada, com ninguém, como é que você tá falando de você mesma, sobre você mesma, né? Então, essa crítica, esse crítico interno bem rigoroso e cruel, eu acho que é um dos piores sabotadores aí, os ladrões, vilões aí da sua autoestima. Uhum. O não merecimento também, esse sentimento que a gente falou na live anterior, que você falou que a gente não conseguiu deixar gravada, né? Enfim, deu problema. Tem pessoas que falam assim, eu sou burra mesmo, eu mereço isso, porque olha só, eu sou uma burra. Isso aconteceu comigo porque eu mereço isso. Olha só. Quem já ouviu de uma Sim. amiga essa frase, né? Né? Quem está nesse relacionamento abusivo mesmo? Eu escolhi estar aqui porque eu era burra mesmo, eu sou uma burra, olha só. Quando a gente olha para a história de vida dessa mulher, ela foi aquela criança que não tinha elogio dos pais, né? Claro que cada um tem o seu nível de resiliência, né, minha amiga? Tem pessoas que Sim. escutaram coisas negativas, mas que conseguiram, né, filtrar e não gerou o impacto de um trauma ali, né? Porque pode acontecer no ambiente também que você viveu, né? Você ouvindo dos seus professores. Antigamente, os professores eram muito agressivos com as palavras. Eles tinham uma liberdade de
até ferir, né, com palavra as crianças, né? Você é burro, já te expliquei tantas vezes, você não entendeu ainda? Eu ouvi de alguns professores isso, não comigo, mas com colegas próximos ali, né? Sim. Você só pode ser burro, como assim? E a pessoa cresceu com aquelas frases ali, que adentrou o subconsciente e ficou ali. Na vida adulta, ela começa a ter esse jargão interno, né? Eu sou isso, né? Eu não mereço isso porque eu sou isso, né? Então, também é um sabotador, é um ladrão, né, da autoestima. As vozes internas negativas, né? Daquilo que não é verdade sobre nós, né? Disseram a nosso respeito, mas não é verdade. Porque, na verdade, cada um tem o seu nível de aprendizagem, né? Não é o tema nesse momento para a gente adentrar, mas cada um está no nível. Essa comparação, né, minha amiga, é um outro ladrão, a comparação. Principalmente nas redes sociais, né? Ah, mas eu não sou Demais. igual a amiga X. Ah, mas a minha vida não é como a dela. Ah, mas não sei o quê. Gente, a comparação, ela destrói a nossa autoestima, né? Nós não somos e não vamos ser igual a ninguém. Cada um tem o seu nível, né? O nível de vida, o padrão social, a família de origem, o que você aprendeu, o que você ouviu, o que você escutou, as oportunidades que a pessoa teve e que você talvez não teve, né? Tudo isso vai interferir, né? Só que as pessoas olham para aquilo que está pronto diante dos olhos e ficam se diminuindo, né? Nossa, mas eu não Sim. sou igual a fulano. Mas você não é mesmo. E graças a Deus que nós não somos iguais a ninguém, né, minha Né? amiga? Graças a Deus, isso não somos lindas, né? Porque nós somos seres únicos, né? Então, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu sotaque, cada um tem a sua origem. E é isso que enriquece a beleza do ser mulher que nós somos, né? Sim, essa coisa de comparação também é terrível. Hoje em dia, com essa coisa de internet, a comparação está na palma da mão, né? Antes a gente se comparava com quem, nas pessoas do trabalho, da vizinhança, né? De onde, cidade que morava, no trabalho, escola. Hoje em dia é o mundo, então fica difícil competir, até porque na internet tem filtros, tem edições, né? Tem Photoshop, então não dá para você se comparar nesse sentido. A gente, no máximo, no melhor das escolhas, seria a gente se comparar com o que a gente foi ontem, né? Tentar melhorar a cada dia um pouco mais, mas se comparar com as outras pessoas, jamais, jamais, jamais. Mas isso é um aprendizado, porque é natureza do humano se comparar, né? Então, teria que desconstruir para reconstruir. Então, temos aí, né, minha amiga, os sabotadores externos, né, que vai mais com essa aparência, na beleza, do padrão social. Ai, a mãe perfeita, fulana eu não sou. E existem os sabotadores, ladrões internos, né, que é essa raiz, né, da onde a gente veio, como que a gente foi instruído pelos nossos professores, pelos nossos pais, como foi esse ambiente que a gente viveu, né? E é nesse processo que a gente pode trabalhar, né? Internamente para refletir no externo. Porque se eu estou bem por dentro, eu vou refletir a minha imagem melhor por fora, né? De quem eu sou diferente. E não ficar naquele estereotipo ali que, né? Não tô bonita, porque vai acontecer. A falta de conhecimento leva as pessoas à perdição, né? À morte até, porque quantas mulheres que por falta de uma validação interna, ela fica buscando apenas no espelho, né? Uma beleza estética. Aí mexe aqui nos lábios, mexe no nariz, mexe nas bochechas, Chega um momento que não tem onde mexer mais, né? Só que o vazio não tá aqui, tá dentro, né? Eu conheci pessoas assim de perto que mexeram, né, no externo, acharam que ia melhorar e não melhorou, porque o vazio interno continuava ali. Precisava trabalhar o interno primeiro, né? Não que você não possa fazer uma harmonização, cada um tem o seu nível, né, a sua consciência, cada um vai sentir de uma forma, mas olha o caminho que a gente está levando, né? Que a sociedade está caminhando, que o mundo está indo, né? Buscando apenas a aparência, né?
e a profundidade vazia, né? E tem coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue gerenciar, né, minha amiga? As nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo, né? A gente costuma dizer que nós somos detetive e caçadoras de emoções, né? Das Adoro. raízes, daquelas queixas que a sua cliente traz para nós. Ela fala, Lupinha, vamos olhar para isso, né? Desde quando esse sentimento está aí? Essa busca por validação. Desde quando que você se abandonou, né? A gente vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente olha, tá lá a raiz do problema. E aí é onde entra a ressignificação, né? Quando vem a consciência, o nível é elevado, né, dessa consciência, e a pessoa consegue se perdoar, se acolher, deixar o que aconteceu no passado, validar o presente, né? E construir um futuro mais harmônico, né? Mais feliz, né? Sendo quem ela é de verdade, né, minha amiga? Exatamente, precisamos olhar para isso, sobre esses sabotadores que estão tirando o seu vício, né? Externos e Uhum. internos estão aí. Então, sobre trazer essa Sim. clareza que a gente veio falar hoje, para que você, a partir do conhecimento, consiga olhar para isso de uma maneira mais amorosa, mais acolhedora, para se auto-reformar aí. E no que a gente pode ajudar, né? É lindo de ver quando a gente coloca essa mulher que vem com uma baixa autoestima no método TPM e ela consegue, a partir da terceira, quarta sessão, já começa a ser outra mulher, né? Já vem com outro brilho, já vem com outra percepção de si mesma, e isso também é possível através da terapia, né? Então, autoconhecimento, terapia, métodos eficazes, né? Métodos que trabalham como o método TPM, com essa ressignificação, usando a neuroplasticidade. Então, eu gosto de dizer sempre que existe jeito, tem saída, tem escolha, tem método para tudo hoje em dia. A gente não precisa ficar no sofrimento, ficar num lugar de dor, aceitando aquilo, resignando como se fosse só isso para sua vida, não tem direito a nada melhor, né? Então, desconfiar de que não é normal a gente não se sentir capaz. Desconfiar mesmo, não é possível que tantas coisas que eu faço eu não consiga sentir que sou boa nisso. As pessoas dizem que eu sou boa e eu não reconheço. Então, começar a desconfiar. Pera, tem alguma coisa errada sobre a minha visão sobre mim mesma. Tem alguma coisa as pessoas falam e eu não estou vendo e eu preciso acessar essa mesma visão. Então, eu posso acessar a terapia para poder ter esse resgate de mim mesma, né? Encontrar a nossa essência, como a gente gosta de dizer. O quanto é importante, porque nós nascemos para ser preciosas, né? E aí, como você não está se sentindo assim? O que está de errado? Eu falei nessa palavra e me lembrou que estamos sempre procurando errado da gente, percebe? A gente está sempre procurando o que eu fiz de errado, e sendo que às vezes não, eu gosto muito de autorresponsabilidade, mas não trazer toda o erro sempre ser nosso, sabe? E a gente está sempre nesse lugar de duvidar da gente mesma. Por quê, né? Tem que desconfiar. Por que a gente está sempre nessa posição de duvidar da gente mesma e de não confiar na gente mesma? O que eu posso fazer para começar a mudar essa autopercepção, né? Então, vamos falar aqui também sobre esses passos que a gente pode começar a dar em direção a essa mudança. Sim, faz todo sentido, né, minha amiga? Quantas mulheres começam bem um projeto, começam bem, né, fazer algo, ou estudar, ou empreender, começa com todo o gás, com toda a força e de repente perde, né, essa constância, né? Porque começa a se comparar, vai pro linho pra linha dos ladrões mesmo, né? Começa a se comparar com o outro negócio e aí começa o dela não dar certo, porque ela está se comparando. O outro tem um outro nível de investimento, de potencialidade, ela está se comparando com o outro, né? E a gente, todas nós temos que tomar cuidado com isso, né? Começa a se cobrar demais, né? Fala, poxa,
não é autoavaliação positiva, é uma autoavaliação negativa, porque está sempre ali no vermelho, né? Sempre ali acendendo esse Sim, sinal de alerta, hiperativando a amígdala cerebral, né? Que é aquele sinal de alerta, que está sempre nos colocando ali no nível de sobrevivência, que eu tenho que estar atento ao que está acontecendo, não consegue descansar, não consegue ter uma paz de espírito, né? Não consigo me acolher, né? A gente usa muito no nosso processo terapêutico a respiração, né, minha amiga? Que leva a sim. mulher para um outro nível de consciência. Nossa, mas o que tem a ver, Cícera? A respiração com a minha baixa autoestima? Tem tudo a ver. Enquanto você não alinhar o seu nível de consciência, né, e se acolher, ou ressignificar a sua história, você vai continuar sempre naquele lugar de sofrimento ali. E você não vai saber por quê. Porque não é o terapeuta, né? Não somos nós que vamos trazer as respostas. É você que precisa se encontrar, né? Dentro de você, né? E elevar o seu nível de consciência. Então, é sobre se permitir, né, minha amiga? Um caminho para sair desse lugar da baixa autoestima, desses ladrões que estão em foco aí, né? É você se permitir. Se permitir gerenciar bem o seu tempo, se permitir passar por um processo terapêutico, né? Saber o que aconteceu com a sua história de vida, né? O que ambiente que você viveu, que os seus cuidadores diretos te falaram, como que foi a sua vivência nesse local, né? O que você traz, né, desses lugares que você já habitou, né? Será que isso está influenciando no que você é hoje, ou naquilo que você não está conseguindo ser ou fazer hoje, né? E olhar para isso requer dedicação, né? Requer coragem, né, minha amiga? Porque colocar Sim. maquiagem pro espelho mudar, colocar a máscara e dizer que tá tudo bem é a parte mais fácil, né? Tô bem, tô bonita. Uhum. Fiz a maquiagem Isso. do teu cabelo, mas tô aqui por dentro toda quebrada. Mas eu vou dizer que eu tô bem, tô bem, tô bem, tô maravilhosa. Colocar um salto e sair estilosa, né? Mas quem sabe, quem tá o nível interno é você, né? E você só vai mudar isso quando você se reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa mudar, que você precisa de cura. Senão o Sim. sofrimento vai continuar, né? E esse ladrão vai continuar te roubando aí, né? As suas forças, suas energias. E chega um momento, né, minha amiga, que a baixa autoestima, ela adoece fisicamente, né? Porque a pessoa passa a não se cuidar e não se priorizar. Chega uma hora que da onde tira tanto que não coloca, né? Vai Uhum. chegar na Ah. escassez mesmo, né? Uhum. Exatamente. Então, é sobre isso que a gente está trazendo aqui, essa clareza de o quanto você pode mudar de como também você pode mudar essa percepção, autopercepção, né? Uma Uhum. vez que é, que você não teve essa boa autopercepção quando criança, você não precisa se resignar de que, eu aprendi assim, sempre fui desvalorizada, então não tive como aprender a me valorizar, vou morrer assim. Não, não, não vai. Não é preciso, não é Síndrome da necessário que Gabriela, você. não, né, amiga? Não entendi. A síndrome da Gabriela não precisa, né, existir em Não, não você. precisa. Não precisa. Sou contra essa síndrome de eu nasci assim, vou morrer assim. Vamos poder mudar, né? Olhar para você de outro jeito e aceitar que não precisa ser do jeito que você. Não precisa morrer do jeito que você nasceu, né? Então, parar com essas críticas, né? Vamos recapitulando aqui, parar com essa autocrítica, parar com essa autocomparação, porque cada um é único e a beleza de cada um é ser único. Porque se todo mundo é igual, a gente que é cacheada e tá resistente, né? Passou a vida resistindo a isso, a gente vê que cada cacheada é completamente diferente uma da outra. Tem o seu cabelo totalmente diferente. Agora, quando você faz uma progressiva, você vê elas todas lado a lado, é igual, né? Os cabelos iguais. Então, quando a gente quer, inclusive, essa é uma pauta que para muitas mulheres a autoestima dela não aceitar, autoaceitar caixas e tal, enfim, mas isso é para outra conversa, porque senão nós vamos Sim, ficar aqui até as 2 e nós temos outros compromissos, né, minha amiga? temos uma salinha de E acolhimento. não é? Então a gente tem que aceitar que cada uma
é diferente. Então, a partir do momento que a gente começa a se comparar com outras pessoas, isso é a receita ideal do sofrimento, da angústia, e até da inveja, né? Dizem que as mulheres têm essa tendência maior de ser invejosa, a ser rivais de outras mulheres. Então, vem muito desse lugar de você se comparando com as outras dessa maneira. E isso vai causar sofrimento, não tem como não causar sofrimento. Às vezes os pais também trouxeram essa dinâmica de comparar você com irmãos, com os coleguinhas. Então, assim, perdoa isso e vamos tratar isso na terapia e passar a entender que não é preciso fazer esse tipo de comparação, porque vai ser muito desgastante e triste para você se viver nessa comparação, né? Não tem como ser feliz se comparando com outras pessoas, porque como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre vai estar achando, olhando, comparando, achando mais bonito do outro, e quando você pisa lá, você fala, não é exatamente isso que parecia de longe. Então, é sempre isso. Quando a gente vê de fora, a gente acha que é mais bonito a vida do outro, o outro está melhor, e quando vai ver mesmo, né? É porque a gente só mostra o que importa, o que é mais bonito mesmo, né? Enfim. Vamos para os encerramentos, minha amiga. Bora, minha amiga, eu quero fechar aqui com uma frase assim, que olha só, esses ladrões, às vezes a gente acha que é algo que tá vindo externo, que tá roubando, né? Que veio ali com um saquinho nas costas, né? Igual dos desenhos de antigamente, com aquela roupa de uniforme, né? De penitenciária, veio e nos roubou. Não, mas são o quê? Né? Dá a impressão que é isso, né? Veio um ladrão externo, veio e roubou, né? Mas não, são mecanismos que foi aprendido, né? Que nós aprendemos, né? A não nos valorizar, a não nos priorizar, né? A não nos admirar, a não aceitar elogios, a não reconhecer os nossos valores, né? São ladrões internos nossos, né? Que roubaram a nossa autoestima ou que a gente não foi desenvolvido em nós porque faltou nos nossos cuidadores diretos, então eles não conseguiram, né? Reforçar isso em nós, para que nós viemos, né, a desenvolver essa autoestima sadia, né? Porque todo ser humano nasceu com uma autoestima, só que ela pode ser desconstruída, né? Não nos ensinaram a olhar para esse valor que nós temos, para essa beleza que é única, como você falou, né? Que o meu cabelo é único, que a minha pele é única, que eu sou uma negra afro ali, né? Que eu tenho as minhas características, que é diferente do seu rosto, né? Que os meus cachinhos são diferentes do seu. Olha que coisa linda. Apreciar, né? E hoje nós estamos de uma data que fala sobre isso, né? O processo histórico aí da consciência negra, essa história de raça, de cultura, de níveis, né, de lugares que os negros não podiam ocupar. Olha como isso é forte até hoje, né? As crianças, né? Se você nasceu em um lar que as pessoas falavam da sua cor de pele, que não era bonita, do seu cabelo, como que você vai ser um adulto com autoestima elevada? Que todo o tempo, na sua fase de desenvolvimento, você estava sendo desconstruída. Agora, a adulta é da sua responsabilidade, da minha responsabilidade de me construir, né? Me reconstruir. A gente fala em processo terapêutico que é se reconectar, né, amiga? Com aquilo que você nasceu para ser, com aquilo que Deus te criou para ser. Em essência, em potencialidades, né? Em valores que só você, né, pode desenvolver a habilidade que você foi criado para ser. Então, não dá para se comparar, né? E a gente tem que tomar cuidado, né, amiga? Porque senão a gente vai para esse lugar, né, de comparar. Todo tempo a comparação bate a nossa porta. Mas eu não estou no nível do outro. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer, mas o outro está conseguindo e eu não, né? Então, meninas, que vocês aí possam se olhar com mais amor. A amorosidade, né, para sua história, para o seu corpo, né? Para tudo que você viveu, né? Sem julgamentos, né? Olhar e dizer para você mesma, como que eu posso me valorizar, me amar melhor a partir de agora? O que eu posso fazer melhor por mim no aqui e no agora? Porque o que a gente tem é o aqui e agora. O passado já foi. O futuro ainda não aconteceu. E ele pode ser brilhante conforme o que eu faço no aqui e no agora, né? Então, a minha mensagem de hoje, para fechar essa live, é: olhe para você com mais amor, né? Busca aí os seus valores, né?
tira ele, tipo, parece que as nuvens embaraçam às vezes, né? Fecha o tempo nebuloso dentro de nós, né? E a gente não consegue ver potencialidade, não consegue ver valor, não consegue ver nada, né? Mas tem que abrir a cortina dessa história e falar, puxa, tem coisas bonitas nessa vida, né? Olha quanta coisa legal que eu tenho, olha quantas potencialidades. Eu não tenho a potencialidade da Gia, eu não sei cantar igual minha amiga Gina, que participa de um coral aí lindo que eu quero assistir, né? Mas eu posso ir lá apreciar o canto da minha amiga, né? Me sentir feliz com isso, né? Sim, Sem viver essa competição, sem me comparar, né? Não é sobre isso, minha amiga? sim. Você sabe o que você está falando aí, eu tô lembrando que quando os nossos pais falavam assim, estuda, estuda que conhecimento ninguém te tira, não era? Aí eu gostava de falar para as minhas amigas, assim, desde muito nova, eu falava assim, para a gente criar, exercitar, qual é a palavra? Para a gente ampliar as nossas virtudes, sermos pessoas melhores, sermos pessoas boas, porque as nossas virtudes ninguém nos tira. Sim. Você entende que quando eu posso ficar careca, eu posso ficar sem acesso a procedimentos estéticos, eu posso perder a beleza, ficar velha, perder a beleza, perder a mobilidade, eu posso perder um monte de coisa física e estética, mas as virtudes ninguém me tira. Não, é sobre isso. Que linda. Gratidão, você, Joyce. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Ela está agradecendo aqui pra gente e a gente está feliz de ver você aqui e ter acompanhado essa live inteira com a gente. Agora, eu não sei se você está lá no grupo, que nós disponibilizamos o link para a salinha virtual de acolhimento. Às 13h30, né, esse horário que nós estamos fazendo agora, desde o mês passado praticamente, né? O mês passado estava às 14h, esse mês às 13h30. Nós enviamos o link. O link do grupo está na bio, se você não tiver lá ainda, para você receber o link do Google Meet, que a gente vai se encontrar daqui a pouco. Aí a gente continua esse papo. É um lugar lá que as mulheres podem se abrir, podem falar de si, podem trazer suas demandas para que nós as escutemos e possamos dar esse acolhimento virtual para ela mesmo à distância, né? Então, você está convidada para estar com a gente daqui a pouco, nessa sala de acolhimento. Se você ainda não está lá no grupo, onde a gente libera o link, entra pelo grupo, pelo link da bio, que você consegue acessar. Eu esqueci de publicar hoje nos stories, só que hoje eu tô com uma leseira assim, meio menopausa, né, minha amiga? Ainda tem. Eu te entendo. E aí falha um pouco aqui a percepção. E às vezes o seu microfone fala um pouco pra gente. Eu tava vendo a gravação e também, do mesmo jeito que eu não te escuto, na gravação fica igual, fica ruim de te entender. Eu não sei por que razão que acontece isso. Repete aí pra mim o que você falou. Não, só estava afirmando que é isso mesmo, né? Que eu te acolho aí, às vezes a gente vai ter mesmo uma discrepância, né? Mas tá tudo bem, né? E gratidão, minha amiga, pela sua vida, por mais uma quinta-feira, né? De se dispor aqui, né? A partilhar os seus conhecimentos, seu apoio, né? Aqui comigo, com as nossas queridas também. É uma honra, né? E a gente continua por aqui na salinha de acolhimento, como você falou, né? Às 13h30, se Deus quiser. Firme e forte, hein, minha amiga? Mês que vem já dá um ano. Verdade, meninas, vamos fazer um ano que nós estamos trazendo lives aqui. E nós temos conteúdos gravados no nosso feed. Vai lá. Até nós ficamos surpresas, né, amiga? Quando a gente vai lá e fala assim, nossa, já tudo isso? Pois é. A gente está fazendo entregas aqui. 48ª live hoje. 48ª? Meu Deus, vamos fechar o ano aí com... Um ano e 52 semanas vai dar. Ai, que legal, né? O importante é a gente não estar guardando isso pra gente, né? Eu sempre penso que tem muitas mulheres que sofrem por desconhecimento, que estão sofrendo dores físicas e emocionais por desconhecimento. A partir do momento em que ela se desperta de que a vida, né, a luz ali no fim do túnel, e a gente traz esse conhecimento, a gente transmite essas possibilidades,
que existe escolha, que existe saída, que existem métodos possíveis de tirar ela dessa dor, a gente consegue tirar uma mulher, né, desse sofrimento e dar esperança para ela. E o quanto é importante termos esperança, né? Então, sempre que eu penso, eu não tô a fim de fazer live hoje, queria ficar aqui no meu casolinho, eu lembro que isso é um egoísmo absurdo e que eu tenho que tomar vergonha na minha cara e, e abrir a boca para falar. Não é mesmo, minha amiga? Bora. Conhecimento muito poderoso pra gente guardar, né, amiga? Então a gente precisa vestir a roupa da coragem todas as quintas-feiras, né? Está aqui, meninas. Nós precisamos vestir, né, amiga? Todas as quintas-feiras a gente precisa vestir. Porque bate mesmo. Às vezes a gente fala assim, puxa, não vou não, mas a gente tem que vestir a roupa da coragem, da disciplina, e a gente tá aqui, né? E quando a gente entrega, é tão leve, né, amiga? Porque a gente fala assim, puxa, meu propósito, eu fui lá e fiz. Isso traz uma recompensa interna tão linda, que vale a pena continuar, né? Gratidão pela vida de vocês. Tem um pessoal entrando aqui agora, a gente não consegue. Já estamos finalizando, meninas, mas segue a nossa página lá, né? Você que não está nos seguindo. Até já na salinha de acolhimento. Vamos para a salinha de acolhimento, aguardamos por vocês por lá, será uma honra receber vocês lá. Gratidão mais uma vez, minha amiga, pela sua vida, que Deus te abençoe. Meninas, uma feliz tarde aí, com muita paz para vocês. Beijo. Até mais. Aproveite. Até. Um beijo. Até já, minha amiga. Até já já.